Bom dia, amados. Que a paz esteja com todos. Fico muito feliz em ver cada um de vocês aqui, porque se você está aqui, é porque o Senhor quer falar com você nesta manhã. Quer falar comigo, quer falar com cada um que está aqui, nesta manhã fria de domingo, em que foi muito atrativo e você poderia ter ficado na sua cama, mas você deu preferência a estar aqui ouvindo a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar algo que Deus falou comigo a respeito de tempo. Tempo. Uma coisa tão, teoricamente, tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa. O tempo é algo que, aconteça o que acontecer, ele não vai mudar, é imutável. As horas, elas passam todos os dias da mesma forma. E aí eu coloquei ali uma imagem de uma ampulheta. Provavelmente todos conhecem a ampulheta. E existem vários tipos de ampulheta. Existem ampulhetas que estão programadas ali, né, com a sua quantidade de areia e seu espaço para contar 1 minuto, 10 minutos. Existem ampulhetas que contam 1 dia. Existem ampulhetas que contam semanas. Mas quando ela é construída e definida, ela tem ali a sua quantidade de areia específica para contar esse período. Então, nada pode mudar a quantidade de tempo que ela irá medir. Se você talvez pegar a ampulheta e virar ela ao contrário, você vai falar, eu vou dar meu jeito aqui de parar o tempo. O máximo que vai fazer, você vai se perder um pouco no tempo que você está contando, porque ela vai voltar para trás e depois começar a contar de novo. Mas você não pode parar o tempo. Desculpa. E aí, eu começo essa reflexão nessa manhã te fazendo uma pergunta. O que você tem feito com o seu tempo? Como você tem vivido e utilizado o seu tempo? E eu separei alguns tópicos para falarmos nesta manhã que são referentes ao tempo. E como começar a falar sobre isso sem falar de José? Eu não vou passar aqui a leitura toda sobre a história de José. Ela é muito conhecida, eu creio que todo mundo aqui já ouviu. Quem já ouviu a história de José, pelo menos alguma vez, já leu a história de José? Amém? Então nós sabemos que José foi traído pela sua própria família, para começar. Aqueles que talvez deveriam ser o seu porto seguro, as pessoas mais próximas a ele, tramaram contra a vida de José. E todo mundo sabe o que aconteceu. Pegaram José e jogaram em um buraco muito fundo. E a intenção era que ele morresse. E depois começou a pesar um pouco a consciência ali dos seus irmãos, e eles viram que estava passando ali alguns comerciantes, né, por aquela localidade. Então eles tiveram a brilhante ideia: não vamos matar ele. Para que a gente vai matar ele? Vamos vender então o nosso irmão. Ele não morre, a gente ainda lucra com ele. A gente fala para o nosso pai que ele está morto. E assim fizeram. Primeiro, imagina só na cabeça do José: meus irmãos tentaram me matar. Tá, mas eles estão me tirando daqui do buraco. Mas agora eles estão me vendendo como escravo. E assim foi. José foi vendido como escravo. E aí ele chegou no Egito, ali na casa de Potifar. E todo mundo conhece a história e sabe o que aconteceu. Ele começou a servir, né? Começou a se destacar bastante ali onde ele estava. E aí, de repente, a mulher do seu senhor ali resolveu... José era um homem muito bonito. Resolveu, então, tentar se relacionar com José. E José poderia ter pensado naquele momento: olha, eu já passei por tanta coisa difícil, essa mulher é tão bonita, não tem ninguém vendo, vamos lá. Mas José não fez isso, nós sabemos. José saiu correndo dali. E ainda assim, mais uma vez foi injustiçado, pois a mulher disse que ele tentou algo à força com ela, como todos sabemos, e ele foi preso. E aí, todo mundo já conhece a história, eu vou encurtar um pouco. José foi para a cadeia e ali ele conheceu alguns servos que estavam presos do palácio de Faraó, e ele interpretou o sonho de 2 deles, que um não seria perdoado, iria morrer, e o outro seria perdoado e voltaria a servir no palácio. E aquele homem que seria perdoado disse: olha, quando isso acontecer eu vou lembrar de você, cara, eu vou lembrar, vou falar de você, vamos tentar alguma coisa aí para você ser livre. Só que todo mundo sabe que ele não fez isso, né? Quando ele esqueceu de José, e passou ali um grande período e José continuou preso, até que um dia o rei teve um sonho
E ninguém ali no Egito conseguia interpretar. Então esse homem lembrou, olha, tem um homem que, quando eu estava preso, ele interpretou o sonho e aconteceu realmente. E aí mandaram chamar José. José interpretou ali exatamente o que aconteceria no Egito, né, através do sonho de Faraó. E ele foi levantado ali governador sobre toda aquela terra. Então ele começou a governar. E graças ao que Deus fez na vida dele, aquele povo todo não passou por dificuldades, porque ele administrou da melhor forma possível. Então a gente chega onde eu gostaria de falar. José não se prendeu ao tempo de seu sofrimento e tampouco limitou ao agir de Deus em sua vida por questões de rancor e de vingança. Então essa parte eu gostaria de ler com vocês. Tá pequenininho aqui, mas eu faço a leitura, tá? Sou eu, José, disse a seus irmãos, aqueles mesmos irmãos que fizeram tudo com ele. Meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem adiante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. E era exatamente nessa parte. Nós fizemos uma rápida reflexão sobre toda a história de José, justamente porque depois de tudo isso, os irmãos dele, a sua família passando dificuldade, foram até o Egito para tentar comprar ali mantimentos para a sua família. E eles se depararam com José. E eu fico imaginando se fosse eu ou você passando por esta situação. Lá atrás nós fomos vendidos e agora nós somos os bambambam. A gente manda em tudo, só não mando mais do que o faraó. Esse cara manda mais do que eu ainda, mas eu governo todo este lugar. Aquela nação, que naquela época era uma das nações, se não a mais poderosa ali da terra. Agora vocês estão diante de mim, eu posso fazer qualquer coisa com vocês, qualquer coisa. Posso jogar vocês no buraco, depois tirar vocês, fazer o que eu quiser. Mas voltando rapidamente, José ele não se prendeu ao seu tempo de sofrimento. Ele não colocou os seus pensamentos naquilo que tinha acontecido, focando exatamente na traição dos seus irmãos. Ele não limitou o agir de Deus na sua vida, mas ele disse que foi Deus que enviou ele adiante da sua família para preservar a vida deles. Ele conseguiu enxergar o plano de Deus na vida dele, não só na vida dele, mas na vida dos seus irmãos, na vida do seu pai, na vida dos seus descendentes. Quantas vezes nós passamos por situações nas nossas vidas, situações que nós passamos há muitos anos ou há pouco tempo, e nós ficamos remoendo aquilo. Algo ruim que aconteceu, algo ruim que te falaram em algum momento na sua vida, e você fica remoendo aquilo. Você fica vivendo sobre aquela situação e falando, não, eu tenho que fazer algo para mostrar que eu sou maior do que aquela pessoa que falou que eu não ia chegar em lugar nenhum. Eu tenho que fazer isso, e a gente fica fazendo justamente para tentar mostrar para aquela pessoa, ou para se vingar daquela pessoa. Nós devemos nos libertar totalmente das algemas do passado, das algemas daquilo que vem tentando nos limitar e, pior ainda, fazer com que nós mesmos limitemos o poder e o agir do Senhor Jesus em nossas vidas. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Talvez através da sua vida, Deus quer abençoar aqueles que te traíram lá atrás, aqueles que falaram mal de você. Deus quer abençoar a sua vida de forma tão poderosa que aquela pessoa será abençoada. Talvez ela será abençoada em ver o que Deus fez na sua vida e te transformou, e irá glorificar a Deus e chegará a Ele. Ou talvez, até mesmo financeiramente, vai permitir que você ajude aquela pessoa. Vai falar, eu quero ajudar aquele cara? Eu não. Mas talvez Deus quer. Eu tenho certeza que Deus quer ajudar essa pessoa. E sinta-se honrado em ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dessa pessoa. Deixe que o agir de Deus
flua na sua vida independente de qualquer situação. Então, aqui sobre o tempo, eu gostaria de falar sobre o passado. Como você está lidando sobre o passado. E talvez você, não foi uma situação negativa, mas foi uma situação positiva. Talvez você fique falando, nossa, no passado a minha vida era tão boa. Tudo fluía bem quando eu fazia tudo daquela forma. E hoje eu mudei toda a minha vida, estou seguindo a Deus e as coisas não acontecem. E você fica remoendo isso também. Então não é somente as coisas positivas. O passado, ele tem o seu lugar no passado. O tempo passou e você continua com a sua cabeça lá no passado? Ou você está vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida? Ou você está buscando diariamente aquilo que Deus tem na sua vida? José, com certeza, em cada uma das situações que ele passou, dentro do buraco, é certeza que ele clamou a Deus. Quando ele estava ali preso naquela carroça, quando ele foi vendido, é fato que ele estava clamando a Deus. Quando ele estava na prisão, ele estava clamando a Deus. E Deus usou ele em cada uma das situações. Então, por que no meio das situações você não está clamando a Deus? Colocando a sua vida diante de Deus? Usando o seu tempo para Deus. Usando o presente para Deus. Vamos falar também sobre Davi. Como falar de tempo sem falar sobre Davi? E agora eu gostaria de falar sobre o tempo presente. Todo mundo sabe quem Davi era, como Davi era conhecido por Deus. Um homem segundo o coração de Deus. E vamos começar a contar a história de Davi, rapidamente, como nós falamos sobre José. Todo mundo sabe que Davi cuidava do rebanho de ovelhas do seu pai. Enquanto seus irmãos mais velhos, formosos, eram homens de guerra que faziam outras coisas teoricamente mais importantes, Davi estava ali sozinho com as ovelhas. Não tinha ninguém vendo o que ele estava fazendo, mas ele cuidava de cada uma das ovelhas. E Davi, durante esse período, ele clamou a Deus também. Sabemos que salmos foram escritos por Davi durante este período. Ele adorava a Deus. E além de adorar a Deus, ele fazia com muita dedicação aquilo que foi determinado para ele naquele momento, que era justamente cuidar do que era da sua família, do que era do seu pai. E aqui eu escrevi, Deus estava preparando Davi para enfrentar grandes batalhas. Ele não sabia quais eram os planos do pai dele, os planos de Deus, mas ele cuidava dia a dia daquilo que havia sido designado, sem questionar o porquê de estar fazendo isto. E nós vemos nesta passagem que eu vou ler com vocês, quando o gigante filisteu estava ali, diante ao povo de Deus, provocando o povo de Deus, e ninguém queria lutar com ele. Então Davi se prontificou, nós já conhecemos a história, conversando com Saul. Saul duvidava, via aquele rapaz, ele falava, não, esse cara eu acho que não vai dar muito certo. Então Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Você é apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu, tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também, me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. E eu não vou fazer a leitura de tudo que aconteceu depois, mas nós já conhecemos e sabemos que Davi derrotou o filisteu na força do nosso Senhor. E ele se lembrou nesse momento que ele conversava com Saul de tudo aquilo que ele tinha feito enquanto ele pastoreava as ovelhas.
Davi viveu cada dia com intensidade. Enquanto ele cuidava das ovelhas, ele cuidou com intensidade. E Deus foi preparando ele dia após dia, lutando contra leões, lutando contra ursos para defender aquelas ovelhas. Então, quando uma situação apareceu, teoricamente mais importante, ele estava preparado. Diferente daqueles homens de guerra que temeram, Davi falou, não, cara, Deus me livrou, eu lutei contra um urso, cara, olha o meu tamanho, contra um leão. E eu consegui ganhar desses dois. Quem é esse filisteu? Quem ele acha que é para vir contra o povo de Deus? Talvez nas nossas vidas, nos nossos dias, nós estamos exatamente vivendo. Não estamos vivendo o presente. Estamos com a cabeça lá no passado ou com a cabeça lá no futuro. Nós estamos vivendo em qualquer tempo, menos o hoje, menos no agora. Lá no seu trabalho, talvez. Você está no seu trabalho, amanhã, segunda-feira, vai chegar ao seu trabalho e você vai ficar pensando, nossa, eu não vejo a hora que chegue sexta-feira. Podia ser feriado. Eu estou falando porque eu penso muito isso e muitas vezes. Então eu tenho certeza que alguns aqui, se não a maioria, pensem igual. E ok, é bom que realmente a semana passe rápido? Talvez sim, porque chega o final de semana, que também passa muito rápido. Mas o que você perde se a semana passar muito rápido? O que você perde na sua vida? Talvez o tempo está passando rápido, mas o tempo das pessoas que estão em sua volta está passando rápido, da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos. Talvez você tenha um cachorrinho também, o tempo dele esteja passando rápido e você não está aproveitando este tempo. Porque você não está vivendo nele, você está pensando naquilo que ainda vai acontecer, que talvez vai ser muito melhor, o final de semana vai ser muito melhor do que o hoje. E Deus tem muito para fazer na sua vida hoje. Deus quer transformar talvez a tua casa, a tua família hoje, não é no próximo final de semana. Então, que passamos a viver um momento, todos os dias, de acordo com o que Deus estabeleceu. E passamos a buscar a Deus e entregar todos os dias à mão dEle, pois Ele está te preparando todos os dias para aquilo que ainda está por vir. Para situações positivas ou negativas, mas Ele está te preparando para que você possa passar por cada uma delas. Assim como Davi estava preparado para vencer o filisteu, você estará preparado para passar por qualquer obstáculo. Mas viva o dia com o Senhor. Dedique o seu dia a Deus. Na correria, você fica pensando que o dia passe logo. Às vezes, talvez você nem sequer abriu a Bíblia no seu celular ou a Bíblia física para buscar a palavra do Senhor. Será que todos os dias você tem falado com Ele com qualidade? Porque talvez falar com Deus, você está andando e está falando com Ele, mas você tem separado um tempo para se relacionar com Deus, 5 minutos, 10 minutos que seja, com qualidade? Se você não tem feito isso, eu te recomendo que faça. Todos os dias, dia após dia. E Deus fará grandes coisas na sua vida. Ainda falando sobre Davi. Davi tinha certeza quem era o Deus que o escolheu e ungiu para ser rei. E não fez questão alguma de pegar atalhos para chegar ao trono. Então eu quero fazer essa leitura. Por isso disse a seus homens, está em 1 Samuel 24, 6, 7. Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Ele está se referindo ao rei Saul, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul, depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho. Lembrando vocês um pouco dessa passagem, enquanto Davi fugia de Saul, ele estava sendo perseguido por Saul. Já tinha se passado muito tempo, ele já tinha sido ungido rei por Samuel. Ele já estava ali no meio social de Saul e sua família. E Saul o perseguia, porque Deus agia poderosamente na vida de Davi. Davi se destacou grandemente, até mais do que o próprio rei Saul. Então Saul queria matar Davi. E Davi se escondeu em uma caverna, ali com muitos homens que seguiam a ele. E Saul, procurando por ele, resolveu descansar e entrou nesta caverna.
os homens de Davi estavam lá no fundo, então Saul entrou ali no começo e estava dormindo. E aqueles homens chegaram e falaram para Davi: Davi, hoje Deus vai entregar o seu inimigo na sua mão. Não exatamente com essas palavras, mas vamos lá, cara, vamos matar ele. Acabou, tá fácil, olha, tá dormindo ali, só chegar, dar um pisão, não precisa nem tirar a espada ali, ó. Tá fácil, vamos nem sujar aqui as nossas espadas. Mas ali está a resposta de Davi. Ele falou: quem sou eu, cara? Quem sou eu para levantar minha espada contra um ungido do Senhor? Pois Saul tinha sido ungido lá atrás também, quando foi levantado o rei. Só que sabemos o que aconteceu com Saul, e depois Deus ungiu Davi para suceder a ele. Mas o que eu quero dizer aqui? Davi poderia ter feito isso, mas não era o tempo ainda que Deus tinha para que ele sentasse no trono. Davi não pegou nenhum tipo de atalho. E por que ele fez isso? Pois ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele sabia que o Deus, o nosso Senhor, era maior do que qualquer situação, e não era ele que precisava fazer isso. E assim aconteceu. Depois de algum tempo ainda desta passagem, depois da morte ali de Saul, aí sim, depois de algum tempo, Davi sentou no trono de toda Israel. E agora, trazendo também para essa reflexão para os nossos dias, tantas vezes nós tentamos pegar atalhos em situações. Nós estamos orando por algo, para que Deus faça algo em nossas vidas, para que superemos algum obstáculo, ou para que seja criado algo novo nas nossas vidas que nós precisamos. Estamos orando e orando, e de repente a gente acha que aquilo está demorando um pouco e começamos a dar uma forcinha para Deus. Começamos a fazer coisa falando: não, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar, então eu vou fazer isso. E Deus nem sequer falou com você que era dessa forma que Ele queria fazer. Ou se era aquilo realmente que Ele queria te dar, ou se Ele tinha algo maior para a sua vida. E tantas vezes nós fazemos aquilo que achamos que é certo, sem a direção de Deus, e o resultado é catastrófico. Na minha vida já aconteceu diversas vezes, de, como dizia minha mãe, trocar os pés pelas mãos. E eu tentar fazer algo achando que Deus estava no controle daquilo, mas eu nem sequer tinha colocado aquilo que eu ia fazer diante de Deus. E às vezes eu tinha colocado, mas não tinha esperado a resposta certa. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, no tempo dele, no tempo certo. Não busque atalhos, por mais que algumas situações parecem fáceis e óbvias. Você olha aquilo e fala: olha, só eu fazer isso aí que vai dar certo, minha vida vai mudar. Não. Se Deus te disser que aquilo vai mudar a sua vida e aquilo que Ele tem para você, faça. Agora, se Ele não está no negócio, vire as costas e saia, porque aquilo vai ser muito pior. Aquilo trará para a sua vida um problema ainda maior do que o que você talvez esteja vivendo. Então não busque atalhos, mas assim como Davi, assim como José, creiam em Deus e Ele irá operar o teu sobrenatural. Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu e a Isabela todos sabem o que estamos passando agora, uma bênção de Deus, que estamos esperando o nosso filho. E durante 8 anos nós esperamos o nosso filho. Esperamos para que a Isabela engravidasse. E tentamos fazer várias coisas. Fomos em vários médicos, vários tipos de tratamento. Tentamos fazer, há dois anos atrás, uma fertilização in vitro que não deu certo, porque talvez nós não esperamos exatamente o tempo de Deus em nossas vidas. E tudo isso que nós fazíamos e não davam resultado trazia muita dor, trazia muito peso em nossas vidas e, sinceramente, em muitos momentos nos fez pecar, porque questionávamos a Deus e perguntávamos: por que isso não acontece nas nossas vidas? E depois de muito tempo, nós resolvemos então entregar essa situação nas mãos do nosso Senhor e do nosso Salvador. E Ele fez como deveria ser e no tempo que deveria ser. Então talvez você esteja sofrendo uma situação que você já tentou de tudo, segundo a sua ótica, mas você ainda não entregou nas mãos de Deus como deveria entregar. E quando eu digo como deveria, entregar e confiar, e esperar o nosso Senhor operar. E quando Ele opera, a bênção é muito maior e muito melhor
a sensação de ter alcançado aquilo com Ele. E aí eu queria falar agora um pouco sobre... Falamos sobre o passado e falamos sobre o presente. Eu gostaria de falar um pouco sobre o futuro. E quando falamos sobre futuro, nós falamos sobre preocupação. E vamos separar o preocupar, que seria exatamente o que fazemos muitas vezes em nossas vidas. Preocupamos as nossas mentes e os nossos pensamentos com aquilo que ainda não aconteceu. E existe um estudo que diz que apenas 20% daquilo que nós pensamos ou nos preocupamos de fato vem acontecer em nossas vidas. Ou seja, 80% a gente está viajando. De fato nos preocupamos e aquilo não vai acontecer de fato. E aí eu gostaria de ler o que está escrito em Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede a todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Aleluia! O quão forte é essa palavra? Não vivam preocupados. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que você realmente precisa. E Ele irá operar o sobrenatural na sua vida. Aqui está em Mateus 6, versículo 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Não precisa me responder, mas eu faço essa pergunta. Por mais preocupado que você esteja, quantas vezes nós ouvimos ou falamos, nossa, o dia precisava ter 50 horas, não precisava ter 24 horas. Mas você não pode fazer com que ele tenha sequer 25 horas. 24 horas e 1 minuto. Não. Ainda em Mateus 6, 31 e 34, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, sim, lhes serão acrescentadas, lhes serão dadas, como está escrito. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Esse versículo ele praticamente resume tudo o que nós falamos até este momento. Que nós não devemos, claro, eu não estou falando para você, não estou nem aí com o que eu vou comer amanhã. Não vou fazer nada, eu vou parar de trabalhar simplesmente porque Deus vai suprir. Talvez Ele suprisse, ele possa suprir, tenho certeza que Ele pode suprir, mas não é isso. Nós devemos sim fazer dia a dia aquilo que nos foi proposto dentro do dia. Nos preocupando, sim. Preocupando no bom sentido. Com aquilo, com a nossa família, com algumas coisas. Mas não ao ponto de perder o sono. Não ao ponto de perder o controle da situação. Nós devemos, sim, fazer o que foi proposto, mas confiando em Deus. Confiando que Ele está na situação. E por mais difícil que pareça o que você está vivendo, Deus irá fazer. Ele irá operar o sobrenatural, irá tirar você dessa situação. E você irá glorificar amanhã. Quando você olhar para trás e falar, olha, esse problema parecia tão grande, olha só como eu passei de uma forma tão fácil. Com certeza, você já aconteceu alguma situação que parecia ser terrível. E quando você passou, você falou, meu Deus, não foi nem 1% do que eu imaginava. Que aqui, como está escrito, deixe para o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Então, devemos orar e pedir, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda para que eu consiga, Senhor amado, controlar os meus pensamentos. Para que os meus pensamentos estejam voltados no dia de hoje, totalmente. Fale com Deus, entregue sua vida a Deus. Se você acha difícil isso, então comece a colocar nas mãos dele e peça, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Aquieta os meus pensamentos, aquieta o meu coração, para que de fato eu viva como está na sua palavra, dia
após dia, o hoje e aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Em João 16:3 está escrito: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. E preste atenção que depois de eu venci o mundo existe um ponto final. Já falei isso algumas vezes, já falei na célula também, algumas vezes, mas quantas vezes a gente lê essa passagem e depois de pois eu venci o mundo, a gente pensa, se ele venceu o mundo, eu também vou vencer o mundo. E não é isso que está escrito aqui. Ele está falando para que tenhamos ânimo e ficamos alegres, porque ele já venceu o mundo por mim e por você. O que nós precisamos verdadeiramente é estar unidos com ele, unidos em Cristo, vivendo verdadeiramente com ele. E todas as vitórias que foram conquistadas por ele estarão sobre a sua vida, pois elas já foram conquistadas na cruz, por mim e por você. E muitas vezes nós não acessamos muitas dessas vitórias porque nós não estamos simplesmente unidos com Cristo. Algo que parece tão simples. Mas eu te pergunto, examine-se a si mesmo, verdadeiramente você tem vivido uma vida unida com Cristo? Colocado os seus pensamentos em Cristo e pedido para que Cristo de fato direcione o seu dia e os seus pensamentos? Eu venci o mundo. Não é pelo seu braço que você vai vencer algo que já está vencido. Ele já venceu. Não é pela sua força que você vai alcançar resultados, mas você vai alcançar resultados quando você colocar nas mãos de Deus e descansar. Ele irá operar o sobrenatural na vida de cada um que aqui está. Eu creio nisso poderosamente. Era isso que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, sobre o tempo e sobre como devemos nos organizar no tempo, passado, presente e futuro. Que o passado fique no passado, que as situações que você viveu e te tiram o sono por conta do passado, parem agora. Entregue nas mãos do Senhor também essas situações e viva o que Deus tem daqui para diante para você, vivendo dia após dia, sem pegar nenhum tipo de atalho, mas vivendo cada dia, cada momento, na sua casa, com a sua família. Tenha tempo de qualidade com a sua família. Tenha tempo com a sua família na presença de Deus. Fale de Deus para eles. Ore pelo menos uma vez no dia, junto com seu cônjuge, com seus filhos. Nem que seja 5 minutos, mas ore juntos, para que em família vocês se fortaleçam cada vez mais. Pare de pensar não só no passado, mas naquilo que está tirando o seu sono, que ainda nem aconteceu, e eu tenho certeza que não vai acontecer, porque o Senhor está no controle da situação, porque o Senhor já venceu cada situação para mim e para você. Eu gostaria de fazer uma oração rápida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor amado, por este tempo e por essa manhã. E obrigado principalmente pelo dia de hoje, por este momento que estamos aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra e sendo ministrados, Pai. Sendo ministrados por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Oh Deus, que o passado, aquilo que passamos, Senhor, não venha mais nos atormentar, pois nós nos decidimos nessa manhã que o passado não irá mais nos atormentar. Oh Senhor, nós declaramos perdão, Jesus, sobre aqueles que nos feriram, sobre aqueles que nos magoaram, Pai. Pois não importa mais o que passou, importa o que o Senhor está operando neste momento, e eu creio que o Senhor está operando, Pai, na vida de cada um que aqui está. E nós já entregamos o dia de amanhã, Pai, nas Tuas mãos, crendo também, Pai, que o Senhor estará no controle, porque o Senhor já está no final da próxima semana e já sabe tudo o que irá acontecer. Então, para que eu devo me preocupar? Oh, Senhor, eu entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui, nas Tuas mãos, Senhor. E que seja o Senhor operando o Teu sobrenatural, e que possamos viver o tempo, assim como o Senhor preparou para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.